de o Palmeiras contratar um volante do Cuiabá, de um atacante que já esteve nos planos do Palmeiras, oferecido a Abel Ferreira mais uma vez. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótimo feriado de sexta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Sobre o Palmeiras, que está atrás de um centroavante desde que perdeu Endrick na metade do ano para o Real Madrid. E um nome que já esteve nos planos do Palmeiras em 2022 foi sugerido ao Verdão. Trata-se de João Pedro, centroavante brasileiro de 31 anos de idade, que pertence ao Al Tawoun da Arábia Saudita. Em 2022, Palmeiras, com o aval do Abel Ferreira, chegou a fazer proposta para a compra desse jogador. Na oportunidade, ele defendia o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O Al Ahly pediu, na oportunidade, 6 milhões de dólares e por isso o negócio acabou descartado. O Palmeiras entendia que não valia a pena fazer um investimento tão grande. Agora a situação mudou e os empresários, os representantes do João Pedro fizeram chegar aos ouvidos dos dirigentes do Palmeiras que é possível tirá-lo do futebol saudita por cifras bem inferiores, até porque o João Pedro tem contrato com o Al Tawoun somente até junho do ano que vem. O salário do João Pedro por lá é de 2,5 milhões de dólares por temporada. Jogador que na atual temporada soma 17 jogos e 5 gols. Atleta revelado com passagem pelo Sub-20 do Palmeiras. Chegou a jogar também no time B de 2012 a 2013. Depois esteve no Santa Clara, no Fortaleza, no RT e em times pequenos da Espanha, até que explodiu no futebol do Oriente Médio. Só para vocês entenderem, na temporada 2021 e 2022, manteve uma média de 20 gols por ano, jogando com a camisa do Banias e depois pelo Al Ahly. Alguém desconhecido do grande público, mas que tem enorme cartaz no Oriente Médio e que chegaria como uma alternativa para fazer gols no Verdão. Só para arrematar em relação ao Palmeiras, também já havia contado que Santi Mingo, zagueiro de 22 anos de idade que pertence ao Defensa e Justiça, interessa e muito. O nome do Hércules também surgiu nos últimos dias, volante do Fortaleza, um dos principais jogadores da posição no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, para repercutir uma informação de que o Verdão está de olho em Denilson. Vocês lembram dele? Volante de 23 anos de idade, muito bom jogador, pertence ao Cuiabá, atleta que já esteve especulado no Corinthians. Ao longo desse ano, o próprio Denilson deixou vazar, por meio de um áudio, negociações com o Corinthians. Na oportunidade, o Cuiabá desmentiu qualquer chance de acordo. O Denilson chegou a ser afastado, um clima ruim, mas ele voltou para o time e tem atuado como titular. Temporada de 40 jogos e 7 assistências. Contrato longo até dezembro de 27, multa rescisória de 80 milhões de reais. Segundo o volante que surge como especulado para o Palmeiras no próximo ano, antes já havia se falado em Hércules. Conversei com Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza, e ele assegura que não foi consultado por ninguém do Verdão. Por trás desse interesse em volantes, há também a chance de Gabriel Menino e também Zé Rafael não permanecerem no Verdão. Também conversei com o Cristiano Dresch, do Cuiabá, para saber se o Palmeiras havia o procurado para tratar sobre o Denilson. Ele disse que não houve nenhuma consulta. Só para arrematar uma informação minha. O Denilson não é do jogador mais profissional, aquele exemplar de comportamentos retilíneos, de chegar no horário, de se manter em forma, briga com peso, de vez em quando quebra na noite, enfim. Não parece ser um jogador com perfil que o Abel Ferreira aprovaria. De qualquer forma, fica aí a informação e também a minha apuração. Rony e Zé Rafael. Jogadores extremamente importantes nesses últimos anos, nessa era vitoriosa com o técnico Abel Ferreira no comando do Verdão. Zé titular no meio-campo, Rony titular no ataque, inclusive Rony, que ainda detém o título de artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, e Zé Rafael, um dos líderes em desarmes e de participação defensiva, e que foi um dos pilares para que o setor defensivo do Palmeiras se tornasse tão sólido, esse time conhecido como Baliza Zero do técnico Abel Ferreira, e que venceu 2 Libertadores, os 2 campeonatos brasileiros, ganhou Copa do Brasil, ganhou 3 campeonatos paulistas, e Supercopa, e Recopa, enfim, um período extremamente gigante do Palmeiras, e esses caras foram protagonistas. Mesmo hoje, muita gente contestando o Zé Rafael, muita gente contestando o Rony, não dá para apagar o que esses caras fizeram dentro de campo, tá? Beleza. Dito isso, o Cruzeiro tem feito sim, e por mais que o Alexandre Matos negue publicamente, como foi a história do Gabigol,
que ainda não cravou absolutamente nada, nenhum movimento que tenha sido feito por parte do Cruzeiro, mas todo mundo sabe que reuniões aconteceram e que este jogador tem pelo menos uma palavra dada para depois da resolução da história dele com o Flamengo poder ser cumprida e assinar um contrato com o Cruzeiro. E a gente sabe, eu pelo menos sei, o modus operandi do Alexandre Matos. Tanto o Zé Rafael como o Rony já estiveram na mira do Clube Mineiro ainda em 2024. Lembrando que o Zé Rafael foi comprado pelo Alexandre Matos quando ainda era atleta do Bahia e o Alexandre dirigia o futebol do Palmeiras. O Rony, não. O Rony já é o primeiro grande atleta da gestão do Anderson Barros, na presidência do Maurício Gagliotti, que fez inclusive os dois negócios. Quando tinha o Alexandre como diretor, contratou o Zé Rafael, e quando o presidente, e já com o Anderson Barros na diretoria executiva do Palmeiras, contratou o Rony. Tá? Então o Alexandre tem muito carinho e sempre enxergou o potencial no volante Zé Rafael. Por outro lado, o Rony já trabalhou, ainda quando jogava no Atlético Paranaense, com o técnico Fernando Diniz. O Fernando que trabalhou durante parte do semestre de 2019 no Furacão, acabou demitido, assumiu o Thiago Nunes e o Atlético, o que aconteceu? Ganhou Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, um monte de título importante dali em diante naquela gestão, com o Rony sendo inclusive um dos protagonistas. Então o Fernando também conhece o futebol do Rony e gosta, né, deste jogador e entende que poderia ser muito útil. Então, esses dois atletas estão no radar do Cruzeiro, que já tentou sondar a história com o empresário do Rony, o Hércules Júnior, ainda no meio desta temporada, quando não tinha completado os 7 jogos com o Palmeiras, e obviamente que o Palmeiras, à época, não quis nem abrir negociação, porque o Abel entendia que o Rony tinha muito por evoluir em 2024, ou acreditava numa recuperação do Rony, e o Zé Rafael, por outro lado, a história começou a se desenrolar desde o ano passado, quando uma proposta do futebol do Oriente Médio chegou. O Zé Rafael tinha comunicado ao Palmeiras que a proposta era muito boa e deixou a decisão nas mãos do clube, que não quis abrir qualquer tipo de negócio. Aliás, o Zé Rafael, que é gerido pela Rock Nation Brasil, que é uma grande empresa de inúmeros atletas importantes do futebol do mundo, né? O Endrick, por exemplo, é gerido por essa empresa. Quando surgiu essa história do Zé Rafael, eu também perguntei pro pessoal da Rock Nation sobre essa história e eles me disseram o seguinte: à época, quando o Zé era titular absoluto do Palmeiras, a promessa do Anderson Barros, da presidente Leila Pereira, ao técnico Abel Ferreira era: nenhum jogador considerado titular vai deixar o Palmeiras até o próximo Mundial de Clubes. Tá? Então, até julho de 2025, nenhum desses jogadores considerados fundamentais para o time principal do Abel deixam o Palmeiras. Essa foi a promessa que eles, empresários do Zé, ouviram e por isso que seguraram qualquer tipo de proposta. O problema é que o jogo virou em 2024. O Zé, com muitos problemas físicos, acabou perdendo espaço e o Rony, da mesma forma, em má fase, não conseguindo mais se colocar ali como o centroavante de confiança do treinador. A própria torcida também pegou mais ainda no pé do próprio Rony e os dois atletas perderam esse status de intocáveis no elenco. Só que existe algo que, por enquanto, faz com que essa história ainda não tenha avançado nos bastidores, que é a informação que eu apurei, inclusive com o próprio Neto, quando eu liguei hoje à tarde. Com a informação dele e com uma pessoa muito próxima ali, àqueles que trabalham no Cruzeiro para tentar fazer o negócio. O Cruzeiro promete, e está indo sim, e sonda a situação desses jogadores, como foi o lado do Gabigol, pelo Flamengo, e também a história do Rony e do Zé Rafael. O Cruzeiro fez sim abordagens aos staffs desses atletas para entender a situação de sair do Palmeiras. Que, por outro lado, o Palmeiras quer grana, porque o contrato deles não termina em 2025 ou no meio do próximo ano, que pudesse agora, sei lá, o Cruzeiro assinar um pré-contrato. Não, o Cruzeiro tem que pagar alguma coisa, porque o contrato de ambos vai até dezembro de 2026. O Palmeiras pagou pelo Zé Rafael
cerca aí de 3 milhões e 200 lá há alguns anos quando tirou do Bahia de euros. E o Palmeiras quer no mínimo ou empatar ou pegar um pouquinho mais que o Zé Rafael. Então o Cruzeiro já teria que, para tirar o Zé Rafael ainda com 2 anos de contrato da equipe para o Palmeiras, pagar algo semelhante a esse valor. E o Zé Rafael, este sim tem 100% dos direitos econômicos pertencentes ao Palmeiras. Então o negócio é direto com o Palmeiras. Já o Rony, ele é fatiado. 35% para o empresário do Rony, o Hércules Júnior, 15% que ainda pertencem ao Atlético Paranaense e os outros 50% ao Palmeiras, que pagou à época 6 milhões de euros para tirar o Rony. Então o Palmeiras espera que a negociação se desenrole por pelo menos 12 milhões de euros no total, para que ele, Palmeiras, fique com esses 6 milhões de euros que investiu no Rony ou um pouquinho mais. Então é um negócio que, pelo que eu ouvi do Palmeiras, para tentar chegar e negociar, tentar sair do papel e etc e tal, o Cruzeiro tem que vir com uma bala de aproximadamente 15 milhões de euros para cima para tentar trocar os dois jogadores. Claro que a gente sabe que quando o atleta está insatisfeito, o Zé Rafael já não é mais um jogador que recusa esse tipo de proposta, como foi no ano passado da Arábia, em que ele ficou muito seduzido em sair. É um cara que talvez já topasse novos desafios. O Abel também já tem enxergado algumas possibilidades de mercado para começar a rodar esse tipo de elenco, mesmo o Zé sendo um cara muito querido pelo técnico Abel Ferreira, mas o fato é que quando o atleta quer, às vezes a negociação se torna mais flexível, como é o caso do Rony, que publicamente já deu algumas declarações que não está mais tão satisfeito com o Palmeiras e com a própria torcida. Então, a história vai girar em torno de grana. Não seria um acerto de os atletas saírem pela porta dos fundos para acertar com o Cruzeiro. Primeiro, que eles têm contrato. Segundo, que o Palmeiras, em todas as negociações nesse tipo de quesito, tem pedido dinheiro. Como foi, por exemplo, a história do Luan, em que o Toluca do México pagou a multa rescisória, mesmo sendo baixa e a pedido do Luan, para tirá-lo e ele ir embora para o futebol mexicano. Então, repito, a história é: o Cruzeiro sim faz sondagens por diversos jogadores e esses dois nomes estão no radar do Cruzeiro. Por outro lado, como disse o vice-presidente do Palmeiras, Paulo Boazzi, após o sorteio dos grupos do Paulistão, o Palmeiras está muito tranquilo porque eles têm contrato. E esse recado é o seguinte: beleza, Palmeiras está tranquilo. Quer levar os jogadores, Cruzeiro? Vem pra cá, vamos conversar e com dinheiro. Com pelo menos valores que empatem ou até superem o que o Palmeiras pagou por esses jogadores há alguns anos e aí, no mínimo, quitar essa história. A verdade, por enquanto, é essa. O Neto deu a informação de que eles já estão indo embora. O Cruzeiro, repito, fez sim essa abordagem. Está muito tentado em levar ambos. Porém, o lado do Palmeiras, na minha apuração, e da qual inclusive até expliquei para o Neto, é que o Palmeiras, neste caso, vai querer grana. Salve, salve, torcedor palestrino. Venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí muito de Palmeiras, né? E a respeito de João Pedro aí, que já foi oferecido ao Palmeiras, né? O Abel tinha interesse a ele. Foi oferecido novamente e possa ser que agora está mais fácil dele vir, né? Que ele estava na MLS, agora já está lá nos Emirates Árabes, lá na Arábia, né? Então é mais fácil dele vir. Então possa ser que tenha uma provável contratação aí do João Pedro. Não sei se você aprova. Eu nunca acompanhei, nunca vi o futebol desse cara, mas ele é um centroavante pivô, né? Como ali o Gabigol ali, como um jogador que o Abel tava querendo, né? Que o Abel tanto sonhava com um jogador desse porte, né? Pra chegar ali e fazer o chuveirinho, ou então ele pegar e fazer a parede ali, né? Pra chamar os meio atacantes, atacante lateral, ou então volante, meio de campo, para fazer o pivô ali, receber a bola novamente e fazer o gol, aquele famoso atacante raiz, o atacante central. Queria saber o que é que você acha disso daí. E vamos falar aí a respeito do Rony e do Zé Rafael, né? Que possa ser que esteja deixando o Palmeiras, mas o Facicani trouxe a respeito que
para ele sair do Palmeiras tem que ter muito dinheiro, ou então uma proposta que o Palmeiras ache boa, né? Também acredito que o Verdão não vai liberar os jogadores por qualquer quantia, mesmo que eles não estão se sentindo muito bem lá no Verdão, mas o Verdão não é besta de perder dinheiro, né? Queria saber o que é que você pensa disso daí. Deixa seu like, comenta muito nesse vídeo. Tamo junto, forte abraço e avante palestra!